lá no finalzinho da Bíblia, já quase pertinho de Apocalipse. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 19, quando a palavra nos diz assim: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Versículo 20: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha o que diz o versículo 20: pois se o nosso coração não nos acusar, em outras palavras, se o nosso coração não pesar, se o nosso coração não apontar, ou apontar nesse caso, pois se o nosso coração nos acusar, ou então pesar, ou apontar que há algo errado, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que o texto está nos dizendo? Se eu que sou falho, já percebo no meu coração que eu fiz a coisa errada, sendo eu mesmo falho, se eu percebo que tem alguma coisa fora do lugar, e eu mesmo discerno que tem algo errado, quanto mais Deus, que conhece todas as coisas e conhece o meu coração. Mas a Bíblia diz, porém, se o nosso coração não nos acusar, então temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Duas situações: um coração que acusa, ou um coração que aponta que tem algo errado. Ora, se o teu próprio coração te condena, Deus, que é maior do que o teu coração, sabe o porquê que Ele está te condenando. O que há de errado no teu interior, Deus sabe. Agora, se o nosso coração não nos acusa, ou não nos condena, então há um sinal verde, há um caminho aberto no nosso coração, há um caminho livre no nosso coração, e isso produz em nós confiança, ousadia, podemos nos achegar diante de Deus de uma forma confiante. Sem fé é impossível agradar a Deus. As nossas culpas do coração, os pesos do coração, nos roubam a confiança, nos roubam a fé, e nos impedem de nos achegarmos diante de Deus de uma forma ousada e confiante. Por que eu preciso ter um coração leve? Por que eu preciso ter um coração limpo? Porque um coração leve, limpo, um coração que não me acusa, um coração que não me condena, produz ousadia, confiança e intrepidez diante de Deus. E a Bíblia nos diz aqui no versículo 22: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Quando o nosso coração nos condena? Quando eu olho para uma determinada pessoa e eu sei que eu preciso me acertar com ela e não me acerto, então eu olho para ela, desvio o olhar, atravesso a rua, mas no meu coração eu sei que tem algo errado. E então eu vou me aproximar diante de Deus em oração, e quando procuro fazer isso, a lembrança daquela pessoa vem, e eu penso: Deus, como eu posso estar diante de alguém que é invisível como o Senhor, se eu não quero estar diante de quem é visível? Como eu posso dizer que eu amo ao Senhor, sendo o Senhor invisível, se eu não amo aquele que me é próximo? E então nessa hora, algo me trava, e eu até faço meus pedidos, mas eu percebo que não há ousadia, não há confiança, não há certeza de que eu vou receber, porque o meu próprio coração me condena. E é por isso que na oração do Pai Nosso, bem no meio da oração, há uma palavra
que diz, acho que a grande maioria aqui sabe a oração do Pai Nosso, bem lá no meiozinho, o Senhor Jesus nos ensinou: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, naquele momento de intimidade com Deus, há uma oportunidade para você sondar o teu coração em relação às pessoas. É hora de pedir perdão, é hora de lembrar delas. Talvez seja um momento em que você reconheça: Deus, eu tenho algo contra alguém, ou alguém tem algo contra mim, e com razão. Ajuda-me, Senhor, através do teu urim e do teu tumim no meu espírito, a limpar isso que está sujo, a remover essa pedra do caminho, porque eu quero voltar a ter confiança diante de Ti, eu quero voltar a ter ousadia diante de Ti, na certeza de que eu vou poder me achegar diante do Senhor e de que o Senhor vai me ouvir, vai receber o meu sacrifício, vai receber a minha oração, e as coisas na minha vida vão voltar a fluir. O urim e o tumim, luzes e perfeições. Luz, é 1 João que vai falar sobre luz e trevas. Estamos em trevas quando nós aborrecemos o outro. Aliás, o Senhor Jesus, ele é até grave quando diz: olha, se alguém chamar alguém de tolo, ou se alguém chamar alguém de bobo, de, sei lá, algo parecido, algo similar, você já está fora do espírito, do mandamento não matarás. Porque se você não matou com a faca, mas você matou com o coração. Então a paz de Cristo é um lugar no qual devemos repousar a nossa vida e não sair desse ambiente. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade de perceber quantas vezes você sai do patamar da paz dentro da tua própria casa. Brigas, discussões, ofensas. E não se volta para se resgatar, para pedir perdão, para retomar o caminho. Você vai saindo do patamar da paz e não percebe que saiu. Amém, queridos? Eu creio que Deus quer que o próximo ano seja um ano sacerdotal. O sacerdote, quando ele entrava no lugar santíssimo, com a sua vestimenta, ele tinha sinos e romãs. Sinos e romãs na borda da parte azul da sua vestimenta. Enquanto ele estava no lugar santíssimo, quem estava do lado de fora ouviu o barulhinho do sininho. O sininho, não é o sininho do Papai Noel, não é o sininho de Natal, nada disso. É o sininho de que o sacerdote estava vivo. Porque se o sininho parasse de tocar, é porque Deus não aceitou a intercessão do sacerdote, e o sacerdote morreu. Parou de tocar, morreu. Sino e romã. Romã fala de frutificação. Meu amado, você vai frutificar quando o teu coração está limpo. Deus vai ouvir a tua oração e o sininho vai ser ouvido porque você está vivo, porque você exerce diante de Deus um sacerdócio santo, um sacerdócio aceitável, um sacerdócio que dá resultados, um sacerdócio que frutifica. Aleluia! Amém! Querido, eu não quero que você tão somente ouça o barulho da minha oração, eu quero que você ouça o barulho da minha vida. Porque aqui no púlpito eu posso talvez aumentar o volume do microfone e você vai ouvir o barulho da oração do pastor. Mas eu tenho orado para que você não ouça o barulho da voz, mas que você possa ouvir o barulho do fruto da vida. Que a minha vida possa produzir vida em você.
Que a tua vida, chefe de família, possa produzir vida na vida da esposa, na vida dos filhos. Que você, querida irmã, que as pessoas possam ouvir o barulho do sino da tua vida frutificando. Que teu marido se aproxime do Senhor através da tua intercessão. Que as lutas possam ser vencidas em nome de Jesus através do teu sacerdócio diante de Deus. Porque no dia em que o nosso sino para de soar, deixamos de frutificar. E saiba que nós deixamos de frutificar quando nós permitimos que o nosso coração fique nos condenando e nós não acertamos a situação dentro de nós. Luzes e imperfeições acabam não funcionando mais. Houve um tempo na vida de Saul em que ele estava tão longe de Deus, que ele buscou a Deus sozinho. Deus não respondeu. Ele começou a chamar profetas, e os profetas não tinham nada de Deus para ele. Ele chamou o sacerdote com o Urim e o Tumim, e Deus não falou nem sim, nem não, nem pelo Urim, nem pelo Tumim. Por quê? Porque ele já estava tão longe, tão distante, que Deus não falava mais, nem para o profeta, nem por Urim e Tumim, nem pessoalmente, por nada. Esse último culto de 2010, nós temos a oportunidade de sondar o nosso coração, de rever nossos caminhos desse ano. Eu acredito que enquanto você se coloca diante de Deus, Deus vai mostrar alguns momentos em que seu coração pesou, em que uma breve névoa pairou sobre o seu coração, mostrando que você está no caminho errado. Cuidado com essa ligação telefônica, cuidado com esse e-mail, cuidado com esse nível de intimidade que você tem estabelecido com alguém que não é sua esposa, com alguém que não é teu marido, e ali naquela hora a névoa pairou sobre o seu coração dizendo: não é o caminho, não é o caminho. O sinal de alerta não é o caminho. Em nome de Jesus. Amém? Por que Deus faz isso? Porque Deus nos ama. E nos ama de uma forma profunda. Hoje é uma noite em que você tem a oportunidade de colocar sua vida diante de Deus. E eu também tenho a oportunidade de colocar a minha vida diante de Deus. Esse último domingo de 2010. Porque eu creio que o ano 2011 será um ano sacerdotal, em que a nossa relação com Deus vai ser diferente de como foi nos últimos anos da nossa vida. Então eu quero chamar toda a igreja a vir à frente. Visitantes, amigos, membros da igreja.